Olá, meu amigo contador, minha amiga contadora, sejam muito bem-vindos a mais um webinar do Nibo. Meu nome é Pablo Goulart, eu sou Head de Sucesso do Cliente aqui, e hoje eu vou falar para vocês sobre um tema muito importante. Sucesso do cliente. Se essa empresa ainda não tem, você está ficando para trás. Então, esse assunto muito importante, que muitas empresas já estão praticando, originalmente surgiu no mercado de tecnologia, mas empresas de outros setores já estão começando a utilizar, tá? E principalmente escritórios de contabilidade. Lembrando se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo e ative o sininho para receber as notificações, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o assunto. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vamos lá, sucesso do cliente, tudo que você precisa saber para começar. Acho que a grande questão aqui, pessoal, para entender o que significa o sucesso do cliente, essa terminologia, a gente precisa entender o o cenário global de empresas está passando, né? Então, basicamente, a gente está vivendo uma era de mudanças estruturais nos modelos de negócios das empresas. Então, o modelo de empresas que são mais lucrativas ao longo do tempo está mudando. Então, antes, empresas mais tradicionais, né, eram as empresas que tinham uma capitalização de mercado maior, tinham um faturamento e uma receita bruta mais expressiva, né, como Shell, GM, Ford, como vocês podem ver aqui, década de 80, 90. Ao longo dos anos 2000, com a evolução da tecnologia, da informatização, essas empresas não são as mais lucrativas, empresas como Amazon, Alphabet, Apple e assim por diante começam a ser mais lucrativas. Um ponto fundamental para entender essa variação, essa transição, é justamente o modelo de negócio dessas empresas. Então, empresas de tecnologia, como essas aqui, têm um modelo de recorrência e conseguem produzir produtos e serviços sem depender de uma estrutura muito robusta, com muito investimento, né? Então, quando a gente fala de recorrência, quando a gente fala de ter uma estrutura enxuta, a gente está falando muito parecido, muito direcionado com o sucesso do cliente. Então, o sucesso do cliente começou basicamente em empresas de tecnologia, mas está perpassando para outros mercados, outras indústrias, inclusive para empresas contábeis, né? Então, basicamente, o modelo, até então, uma empresa vende um produto e um serviço para consumidores e tem uma equipe aí de pós-vendas, né, uma pessoa ou mesmo o vendedor que encontra oportunidades, seja na parte de renovação de contrato, seja na parte de venda de um novo serviço, enfim, para esse consumidor. E se esse consumidor tivesse alguma dificuldade, algum desafio, existia uma equipe de atendimento aí, de suporte para prestar assessoria e um suporte para o consumidor. Essas equipes, até então, eram equipes que não se comunicavam tão bem. Equipes que estavam divididas em silos, com gerências diferentes, e realmente essa estrutura cada vez mais está ficando em desuso hoje, e realmente o caminho é integrar cada vez mais as áreas, integrar cada vez mais os processos, para que o cliente final consiga ver mais valor em toda a jornada, seja a jornada de compra, quanto a jornada de cliente, né, após ele comprar o serviço. Falando um pouco sobre mim, meu nome é Pablo Goulart, eu sou Head de CS aqui no Nibo, né, Customer Success. Estou aqui no Nibo há um pouco mais de 2 anos. Antes do Nibo, eu assessoria mais de 200 empresas aí a estruturarem estratégias de marketing e vendas de diferentes segmentos, inclusive dezenas de empresas contábeis, né, a conseguirem gerarem mais negócios, a conseguirem venderem mais. Com o Nibo, eu vim ajudando aí milhares de empresas contábeis a serem mais lucrativas e escaláveis. A gente faz isso a partir de ferramentas, né, a gente tem soluções de tecnologia, mas além disso, a gente tem toda uma estrutura de apoio
e de equipe de sucesso do cliente para guiar os nossos parceiros contadores ao longo dessa trajetória para realmente ter sucesso com o nosso projeto. Vamos lá, sem mais delongas, por que esse mercado que eu falei para vocês está mudando, né? Basicamente, a estrutura, a equação do sucesso do cliente é bem simples. O sucesso do cliente é experiência desejada, que é CX, né, do inglês, mais o resultado esperado igual ao sucesso do cliente. Deixa eu explicar um pouquinho mais para vocês. Experiência desejada é basicamente o cliente, ele contrata um serviço, contrata uma solução esperando ser bem atendido, esperando ter uma experiência bacana, né? Seja um serviço mais tradicional quanto um serviço mais tecnológico, não importa. Cada vez mais a experiência do usuário está sendo levada em consideração e é uma parte fundamental dessa estratégia. Não adianta só eu entregar resultado para o meu cliente, resultados financeiros ou resultados de vendas, mas eu preciso garantir que o meu cliente tenha uma experiência muito bacana durante todo esse processo. Além disso, como eu já falei, o resultado é fundamental. Não adianta eu entregar uma excelente experiência e fazer com que o cliente se sinta parte do processo, que eu tenha um excelente atendimento, mas se eu não conseguir entregar o resultado esperado porque ele me contratou, né, se ele contratou uma empresa contábil para organizar as obrigações, para fazer um BPO financeiro, se eu não entregar isso com qualidade, realmente não estou entregando sucesso. Então, sucesso do cliente é basicamente experiência mais resultado. Colocando isso em termos mais processuais, é uma visão muito parecida com essa que eu estou mostrando para vocês, né? A gente tem um funil de aquisição de clientes, que é basicamente toda a estrutura para você conseguir um novo cliente. Então, hoje no mercado, o conceito de funil já está amplamente difundido, que é basicamente eu preciso me promover minha empresa, promover minha marca, gerar leads e oportunidade de negócio. Existem taxas de conversão ao longo desse funil até eu conseguir fechar uma venda, né? E a partir do fechamento dessa venda, não para por aí. Eu tenho muitas oportunidades para conseguir gerar valor para o meu cliente a partir da jornada do meu cliente. A grande questão é que existem alguns pontos para você conseguir monetizar durante esse processo, né? Enquanto na parte anterior do funil de aquisição de clientes você consegue monetizar a partir de novos negócios, novas vendas, dentro da jornada do cliente você pode monetizar vendendo outras soluções, outros serviços para a base, o que a gente chama de cross-sell, né? E também expandindo planos já existentes dentro desse cliente, né? Então, se eu vendi um plano de serviços, né, mais básico, eu posso expandir para um plano mais intermediário, um plano mais avançado e assim por diante. Mas não para por aí. Isso é um modelo simples de entendimento, né? Só que existem outras duas formas de uma empresa que tem sucesso de cliente enraizado conseguir monetizar, mas nesse caso deixar de perder dinheiro, né? Então, muitas estruturas, muitas empresas que têm sucesso do cliente trabalham ativamente para garantir que clientes não reduzam de plano. Então, por exemplo, se tem um plano mais avançado de serviços, para reduzirem para um plano mais básico, o que a gente chama de downsell. Então, se eu consigo gerar valor, entregar sucesso para o meu cliente, eu garanto que ele contrate cada vez mais planos avançados e não reduza esse plano. E também eu consigo evitar um cancelamento, que seria uma desistência de um cliente, uma não renovação de contrato, né, que é o churn que a gente utiliza no mercado de tecnologia. Então, o ponto é, esse slide mostra de forma bem clara que grande parte do dinheiro potencial não está antes do cliente fechar negócio, mas está depois do cliente fechar negócio. Ou seja, sucesso do cliente está diretamente conectado com o aumento de faturamento do seu escritório contábil. Perfeito? Falando um pouquinho mais sobre, eu falei de expansão de planos e tudo mais, aí só para contextualizar um pouco de como alguns dos nossos clientes estão fazendo,
muitos clientes já estão precificando a partir de uma estrutura de planos, né? Então, um exemplo hipotético aqui, né, de um plano mais básico até um plano mais avançado, um plano básico que tem uma mensalidade aí de R$200, né, que entrega controle e entrega de obrigações, atendimento online, intermediário, o atendimento já muda para um atendimento de telefone, tem um sistema de gestão financeira, né, que pode ser um NIBO ou um outro, e passando para um plano mais avançado aí de R$1.400, que pode ser atendimento via telefone, um atendimento mais complexo, né, com presencial, reuniões via videoconferência, e que pode ter uma oferta de serviço como o BPO financeiro, por exemplo, ou consultoria financeira, ou consultoria tributária, e assim por diante. Então, basicamente, essa estrutura permite que eu consiga adquirir um cliente em um plano um pouco mais básico, como geralmente acontece na indústria, e eu possa fazer ações e ter gatilhos para conseguir monetizar e expandir a conta desse cliente ao longo do tempo. Exemplo, comecei com um cliente no nível básico e depois de algum tempo ele expande para o nível avançado. Então isso, por si só, já tem muito dinheiro envolvido. Tá? O ponto e aí esse é um gráfico que a gente utiliza bastante dentro da nossa indústria, que é de software, mas é muito aplicável também para empresas contábeis, né? Tem um termo muito importante que é o CAC Payback, ou seja, quanto tempo demora para o meu cliente se pagar, né? O CAC é o custo de aquisição de um novo cliente e o Payback é realmente o quanto eu consigo pagar ele. Então, nesse gráfico, a gente consegue ter uma noção que é entre o mês 13 e o mês 14 que essa empresa em questão consegue ser lucrativa em cima de um cliente. E por quê? Porque antes, se o cliente paga mensalidade, né, ele não paga um contrato antecipado com um orçamento bastante avantajado de início, eu tenho uma dispersão desse valor ao longo dos meses, e se eu investir em uma estrutura comercial, uma estrutura de marketing, publicidade, eu paguei mais dinheiro em cima desse cliente e eu preciso de alguns meses aí para ele se pagar. Essa relação é fundamental cada um de vocês saberem, porque permite elaborar um plano para realmente conseguir fazer com que o cliente se pague cada vez mais rápido. E se pagar mais rápido é muito importante. Aqui tem um gráfico que mostra o impacto desse pagamento mais rápido, né, dos clientes se pagar mais rápido ao longo do tempo. Então, na linha verde, que está ali embaixo, são 18 meses aí para recuperar o custo de aquisição. Na linha vermelha são 12,5 meses e na linha azul são 6,3 meses. E olha só o impacto que existe no fluxo de caixa de uma empresa somente aí reduzindo o tempo para o cliente se pagar. Muito, muito expressivo. Então, basicamente, todas aquelas ações que eu comentei anteriormente, de eu monetizar em cima do cliente com expansão de receita, com upsell, com cross-sell, evitar que o cliente reduza o contrato, eu faço com que a minha carteira de clientes consiga se pagar mais rápido. Conseguindo se pagar mais rápido, eu sou uma empresa mais lucrativa. Perfeito? Então, essa análise vocês podem utilizar dentro da empresa de vocês. Mas vamos lá, é importante a gente pensar na parte prática, na parte de execução, né? Acho que a nossa ideia aqui é conseguir não só passar a importância de se fazer sucesso do cliente, mas, ok, o que é o mínimo necessário que você precisa para começar logo, tá? E aí eu quero passar uma equação que a gente usa com frequência dentro do Nibo para comunicar toda a nossa estrutura de como que a gente acredita que os contadores conseguem ter sucesso no mercado. E é uma estrutura de 3 pilares, né? Um pilar de processos, pilar de pessoas e pilar de ferramentas, PPF. Tá? Eu quero falar em cada um deles o que você precisa ter de mínimo necessário para você começar a uma operação de sucesso do cliente. Vamos começar com processos. Basicamente,
o primeiro passo precisa ser conversar com o cliente. Muitas empresas querem, e eu já acompanhei muito de perto isso, querem sofisticar muito o processo de estruturação de uma nova operação. Então, poxa, eu já estou lendo uma bibliografia super avançada, estou aprendendo termos em inglês ultra mega sofisticados, mas eu não sei o básico, eu não fiz o básico, que é entender o meu cliente. Quem que é ele, o que ele precisa, o que ele quer. E tem uma forma muito legal, e aí pode ajudar bastante empresas que são muito grandes, né, empresas contábeis aí acima de 300, 400 clientes, clusterizar, né, ou seja, montar grupo dos clientes que são mais, que são os melhores clientes, os top 5%, seja em critério de maior receita gerada, ou menor inadimplência, ou que consomem menos atendimento e são mais autogerenciáveis. Esses clientes, eles devem ser os clientes ideais que a sua empresa contábil deve buscar, né? Então, o lance é conseguir entender quem que são esses clientes, qual que é o perfil desses clientes. E aí tem uma ideia bem interessante de fazer um questionário semi-estruturado, com perguntas tanto quantitativas, e talvez na maioria quantitativas para você analisar estatisticamente depois, e não precisa ser alguma coisa muito complexa, nem com muitas perguntas, mas também perguntas qualitativas que permitem o cliente se expressar para você coletar algumas informações. E aí a ideia é perguntar, cara, como que eu posso ser melhor, aonde que você vê valor no meu serviço, aonde que eu estou pecando, o que eu poderia fazer de diferente para superar as tuas necessidades, o que dentro do meu portfólio de serviços você precisa e eu não ofereço, etc, etc, etc. Então a ideia é fazer aquelas perguntas que vocês já se fazem internamente, vocês gestores, vocês analistas, vocês sócios de empresas contábeis, e que não sabem as respostas ainda. Muitas vezes os seus clientes já sabem essas respostas. E a ideia é você conseguir quantificar isso para tomar uma melhor decisão. E aí a ideia é, caso você não tenha uma estrutura de banco de dados sobre clientes muito completa, é que você já comece a produzir dados para serem analisados posteriormente. E a ideia do sucesso do cliente está super conectada com dados de engajamento dos clientes e dado de sucesso dos clientes. Então, você fazer sucesso do cliente sem ter dados, sem ter estatísticas, sem ter informações, não funciona a longo prazo. E na prática, você não está fazendo o sucesso do cliente. Caso você já tenha dados, a ideia é você utilizar esses dados para uma melhor tomada de decisão. Exemplo. Aqui um dado em relação à permanência dos clientes, né, em relação à taxa de sucesso dos clientes e de não cancelamento, né? Então aqui tem um exemplo. 73% dos clientes que estão aderidos em controle e entrega de obrigações, né, exemplo, que você entrega as obrigações que os clientes recebem, que os clientes não pagam multa, que os clientes estão aderidos em todo esse processo, e não geram recálculo, né, em novas guias e tudo mais, eles permanecem mais de 24 meses dentro do escritório, enquanto 28% dos clientes que não estão aderidos permanecem. Então a gente já está aqui vendo, num exemplo hipotético, que estar aderido em controle e entrega de obrigação está diretamente relacionado com ficar mais tempo na minha empresa contábil. Então é um critério que tem que ser analisado e tem que ser considerado. Esse é só um exemplo, mas com certeza vocês podem ter outras informações que podem embasar a análise de dados para a tomada de decisão. Tá? E um outro exemplo aqui talvez o segundo passo, é você conseguir construir uma jornada do cliente. Ou seja, quais são as etapas para o cliente estar aderido ou estar ativado, né, que seria o final dessa jornada. E quais são os marcos que garantem que ele está seguindo na direção de ter sucesso. Por exemplo, aqui a gente está vendo um fluxograma em que lá no início é uma venda gerada,
Existem 3 etapas, desculpa, etapa 3 ali, né? Tem um errinho. E tem 3 marcos ali de sucesso que, nesse caso, estão direcionados para um cliente conseguir se ativar e conseguir ficar mais tempo. Então, o marco 1 é o cliente que ficou aderido em obrigações, no controle entrega, né, que não gera recálculo, que não paga multa. O marco 2 é um cliente que tem um contábil em dia, né, que envia a documentação necessária, os comprovantes necessários, as notas fiscais necessárias que vocês precisam para fazer a contabilidade. E o marco 3 é um cliente que tem uma boa gestão financeira e consegue se planejar e que talvez eventualmente já contratou uma solução de BPO financeiro ou de consultoria financeira. Então esse é um exemplo de marcos que você pode ter que direcionam o cliente a ter sucesso com o projeto. A jornada do cliente, além disso, pode ter prazo para cumprimento de cada uma dessas etapas e atingimento dos marcos. Então vamos supor que para eu atingir uma aderência em obrigações eu preciso de 30 dias. 30 dias é um tempo ideal, porque eu chequei em dados, né, que os clientes que atingem em 30 dias, eles têm um engajamento maior, eles têm menos dúvidas, eles consomem menos tempo do analista. Isso pode ser um critério. 45 dias para a etapa 2 e 60 dias para a etapa 3. São só exemplos. Então eu posso utilizar tempo para cada uma dessas etapas. E além disso, eu posso utilizar gatilhos para uma ação comercial. Então vamos colocar, poxa, se o cliente já está aderido e ele já está tendo sucesso com o meu projeto, por que não nesse momento de adesão eu oferecer um outro serviço para esse cliente? Eu buscar fazer uma expansão desse plano, de um plano básico para o plano avançado. Então esses são exemplos aí de gatilhos que podem ser utilizados estrategicamente durante a jornada do cliente. Indo para o segundo item, dentro de processos, pessoas e ferramentas, o segundo item é pessoas. Aqui é importante definir habilidades de pessoas que você precisa ter na tua operação. Aqui são exemplos de uma pessoa, né, de um profissional que está dentro da equipe de sucesso do cliente do Nibo. Né, são os nossos profissionais, é isso que a gente procura. Pessoas que tenham boa organização, gestão de tempo, capacidade de estruturar e melhorar processos, né, pessoas que estão sempre pensando em ter uma visão sistêmica, uma visão analítica de, poxa, eu posso ter uma planilha diferente, eu posso mudar esse processo. É uma pessoa que é coachable, né, então é uma pessoa que tem uma habilidade de receber críticas, receber feedbacks e melhorar ao longo do tempo, e que também coloquem clientes em primeiro lugar. E aí tem um exemplo aqui de até uma estrutura de avaliação de performance que a gente faz dos nossos analistas e que a gente mensura aqui de 1 a 5 qual que é a nota aí que a pessoa ganhou em avaliação de performance. O ponto essa é a nossa estrutura, se quiserem utilizar essa, fiquem à vontade, tá bom? Mas a grande questão é entender que tipo de perfil que vai conseguir executar as atividades que eu preciso para essa função. E o terceiro item são ferramentas. E ferramentas depende muito da maturidade de negócio. Então, se eu estou começando uma operação de sucesso do cliente agora, é muito diferente de eu já ter uma operação muito madura. E aí eu coloquei algumas sugestões aqui de sistemas, né, softwares que podem auxiliar vocês a conseguirem estruturar essa operação. Então, para quem está no nível mais iniciante, tem aqui 3 exemplos, né, Asana, Trello e Monday, que são sistemas de gestão de tarefas, de processos, mas que permitem você conseguir gerenciar bem uma pequena carteira de clientes, uma pequena operação de sucesso do cliente. Porque existem algumas automações, eu consigo colocar anotações dentro dos meus clientes e para uma operação pequena e iniciante é viável. Para uma empresa que já está escalando, faz sentido eu sofisticar um pouco mais os processos, né? E tem 2 exemplos aqui.
o Pipefy e o Intercom, que são ferramentas, inclusive, que a gente já utilizou aqui dentro do Nibo, né? Algumas a gente utiliza ainda, e já são focadas mais em clientes, né? Então, tanto na questão de atendimento ao cliente, quanto na questão de seguir processos e automatizar algumas ações. Para uma empresa que já tem um processo estruturado de sucesso do cliente, existem soluções focadas diretamente para o sucesso do cliente. Então, são CRMs, são sistemas de gestão de sucesso do cliente. E aí tem vários exemplos, como o Sense Data e o Churn Zero. Internamente, a gente usa o Sense Data, e esse tipo de sistema permite escalar operações muito, muito grandes aí de sucesso do cliente, como a nossa, que já tem mais de 40 pessoas hoje, né? Então, basicamente, dependendo do nível que a sua empresa esteja, existem soluções diferentes para atender às suas necessidades. Algumas dessas soluções, como as iniciais, dependendo do tamanho do time e do número de fluxos que vocês têm, elas são inclusive gratuitas. Então você pode começar sem ter custo aí de sistema para essa operação. Ok? Então, a ideia é dar uma pincelada, né, uma pincelada muito rápida sobre esse tema de sucesso do cliente. Se a sua empresa ainda não pratica sucesso do cliente, ainda não tem uma operação, corra, porque você já está ficando para trás. Eu falo diariamente com vários contadores, eu acompanho, e os contadores que são contadores de ponta, que são escritórios bem estruturados, eles já estão estruturando uma equipe de sucesso do cliente. Mesmo que de forma muito prematura, de forma não muito organizada, mas já existe essa intenção, essa diretiva, e espero que esses passos aí ajudem a vocês a conseguirem dar os primeiros passos. Aqui tem os meus contatos, tá? Esse QR Code leva diretamente para o meu LinkedIn, então se vocês quiserem fazer algumas perguntas, ficarem com algumas dúvidas, eu fico super à disposição para conversar com cada um de vocês e responder as dúvidas que vocês tenham, tá bom? Um grande abraço e espero vocês no próximo webinar. Tchau!